Senhor Jesus, eis-nos aqui, reunidos em Teu nome, procurando beber nas fontes dos ensinos contidos em Teu Evangelho de amor, as lições que farão com que nossas almas se iluminem, buscando a Tua luz como refúgio para nossas dores, nossos sofrimentos físicos e morais. Permita, Jesus, querido irmão, dirigente dessa terra de sofrimentos e expiações, que possamos receber, nessa noite, Tuas energias santificadoras, como aprendizado para nossas almas doloridas e ainda sujeitas às imperfeições de nosso passado de erros. Pedimos, Jesus amado, as oportunidades de apreender essas lições e praticá-las, como Tu o fizeste ao vir a esse mundo, exemplificando para nos ensinar. Obrigado, Jesus, por estar conosco, nos abraçar nesses momentos difíceis pelos quais passamos nessa terra de expiações e provas. Fortalece nossos espíritos para que, mesmo errando, possamos buscar em Tuas lições o caminho para alcançarmos o paraíso das bem-aventuranças junto a Ti. Que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco, nos abençoando e fortificando a nossa fé, a nossa esperança nesses momentos tão difíceis que todos nós estamos passando. Hoje nós vamos falar do bem e mal sofrer. E antes de começarmos a ler o Evangelho, que é o capítulo 5, item 18, eu quero dizer da gratidão que tenho por estar aqui hoje, nesta casa bendita. E nós vamos então ler trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 18, que fala o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, estejam no trono ou sobre a palha. Uma realidade que hoje, mais do que nunca, se faz presente na vida de todos. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações quando vos falta a coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é o suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Ele já vos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa guardará proporção para a resignação e a coragem. A recompensa será tanto maior quanto mais penosa é a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é mandado para a linha de fogo fica descontente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se entrevaria e se entorpeceria a alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Essa luta não consiste no fogo da batalha, mas nas amarguras da vida, onde às vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento. Pois aquele que se mantém firme na presença do inimigo pode fraquejar sobre o choque de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva a palma da vitória em um lugar glorioso. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência,
quando conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desprezo, dizei para vós mesmo com justa satisfação: fui o mais forte. Fui o mais forte. Bem-aventurado os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto, após o trabalho, virá o repouso. Lacordaire, Le Havre, não sei se é isso mesmo, 1863. 1863. Tão presente essa leitura, como tudo que o Cristo nos deixou, como tudo que Kardec, na codificação, nos alertou e que os Espíritos nos ensinaram. Hoje, quem não está em sofrimento? Quem não está em momentos em que a dor cala fundo no coração? E nós temos que lembrar do Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A única forma de nós libertarmos dessas amarras da amargura, da tristeza, da desilusão, da falta de esperança que vai se instalando e é muito perigoso, que pode chegar a nos levar a uma depressão, é o conhecimento. E se nós temos o conhecimento da verdade que o Cristo nos trouxe e que a doutrina espírita nos relembrou, nós entendemos que a nossa vida aqui não é uma estadia em um local de férias, de prazer e de alegria. Que nós estamos aqui, como a doutrina nos fala muito desde a evangelização infantil, nós estamos numa escola, nós estamos num hospital. E nesses dois locais, tanto na escola como no hospital, a dor é presente. Porque o aprender, o ter a disciplina na escola, o seguir o que o professor está falando, nós temos dificuldades. E o sofrimento se instala. Assim também no hospital, onde tomamos o remédio amargo, onde tomamos as agulhadas da vida para termos vida. Então observemos Jesus olhando aquela viúva que deixou ali o seu óbolo, tirou do seu sustento, tirou da sua necessidade para doar. Olha para o outro que dava ali do seu supérfluo e fazia barulho para ser observado e admirado. Diz assim: deixa a tua oferta no altar e vá correndo reconciliar com o seu adversário enquanto estás a caminho. É o que o Evangelho nos trouxe hoje, a coragem de ir reconciliar com quem te ofendeu ou com quem você ofendeu. Porque é complicado. Nós temos duas ações quando alguém nos ofende: recolher no canto, sofrer, ficar magoado, ficar com raiva, às vezes ter até ódio, ficar remoendo a dor, ou esquecer, perdoar ou pedir perdão. Qual será a postura? Porque quando algo nos acontece que gera um sofrimento para nós, seja de um irmão, seja de um acontecimento, seja de um parente, seja de alguém no trabalho, nós nos culpamos ou desculpamos? Quando nos culpamos, ficamos ali no arrependimento e não temos a coragem de ir procurar o outro para pedir perdão ou perdoar. Quando desculpamos, nós culpamos o outro. E aí ficamos na raiva, na amargura, na mágoa, que nos causam dor e sofrimento. Joana em Plenitude fala o sofrimento que causa sofrimento. Esse sofrimento que causa sofrimento é o sofrimento que nós fazemos uma ação negativa que vai nos causar mais sofrimento.
Então temos que atentar para as palavras tão atuais do Cristo. Quando o cego, Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, nós estamos assim, sentados, acomodados à beira do caminho, ou estamos alertas para o que está acontecendo ao redor? Com a pandemia, muitos de nós, e eu me incluo, nos recolhemos à beira do caminho para observar o tumulto da multidão e nos conservar. E ali, na beira do caminho, sentado, Bartimão gritava. E quantos de nós, neste momento de dor, só gritou e só gritou? Mas ele gritou com fé, ele quis muito, e Jesus parou. E o Cristo nos atende. E ele não foi lá, Jesus não foi lá. Disse: vem até mim, Bartimeu. Ele se levantou, jogou fora a capa. Outra observação: quantas vezes nos protegemos com a capa do desculpismo, com a capa do cansaço, e vamos ficando ali, sentado à beira do caminho. Ele se desculpa ou culpa? Ele simplesmente joga a capa da culpa, da desculpa, da raiva, de tudo que ele passou desde criança, levanta e Jesus diz assim a ele: o que queres de mim? O que queres que eu faça? E ele responde: que eu veja. E aí a gente pode ficar pensando. E esses dias escutei de um palestrante dizer: se Jesus me perguntasse o que queres que eu faça para você, eu ia parar e ficar pensando. E nós? Dor nos rins? Que meus rins melhorem, que eu seja uma pessoa melhor, que eu me tire essa dor que está dentro de mim, que meu filho isso, que meu filho aquilo, que passe no vestibular, que meu filho seja um homem de bem. Quantas coisas nós pediríamos a Cristo? E ele disse: que eu veja. E aí ele não voltou para a vida antiga, para as ações antigas. Ele não voltou para o local onde ele estava. Porque depois do encontro com Cristo, nós não podemos voltar para as velhas ações, para os vícios antigos, para as dificuldades. Ele seguiu Jesus pelo caminho. E qual o caminho para a gente seguir o Cristo? Cada um de nós tem um. Cada um de nós tem uma facilidade. Cada um de nós tem um talento. E é esse talento que nós temos que seguir em frente com ele, trabalhar e fazê-lo valer a pena. Valer a pena a nossa encarnação. Porque nós um dia escolhemos essa expiação. Será que escolhemos? Diz que as provas a gente escolhe. A expiação está marcada aqui. Mas às vezes a gente acomoda uma e deixa para a próxima reencarnação. Que na verdade o que nós escolhemos são as nossas provas, as nossas provações. Mas a dor é um processo de burilamento interior, individual e coletivo. Veja, a madeira sofre para que possa, ao ser talhada, para que possa se tornar móvel, para que possa se tornar algo útil. O cristal, o fogo, o metal, idem, tem que ser dissolvido para que ele possa tomar forma e ter utilidade. Assim como o diamante e tantos outros da natureza que nos servem de exemplo. A nossa observância maior, neste momento agora, é o sofrimento coletivo. Mas por quê? Por que será? Não está só no Brasil. Está no mundo inteiro. A dor se instalou. Alguns já estão mais tranquilos e outros estão ainda a caminho.
que é o nosso Brasil, que são diversos países que estão no caminho da dor, da insegurança, não sabemos quando vai parar. E qual é o nosso papel diante do nosso sofrimento coletivo? Uns dizem, espírita gosta de sofrer. Não, nós não gostamos de sofrer. Porque estamos aqui no mundo para termos a alegria de cumprir o nosso processo reencarnatório, entendendo a dor, sofrendo, chorando, entristecendo, mas entendendo o processo. Nós, coletivamente, temos expurgos muito grandes. Nós tiramos os filhos dos negros já bem pequenos. Nós o amarramos nos troncos e o chicoteamos até a morte. Tiramos eles da liberdade e até de postos hierárquicos, onde alguns eram reis e príncipes, e os fizemos escravos. Os mais velhos não nos serviam. Nós chegamos aqui nesta terra e tiramos a terra dos seus habitantes naturais. O que nós fizemos? O que os outros países fizeram? Mas vamos concentrar na nossa expiação coletiva. Entender a oportunidade. Esses dias me perguntaram, Tarsila, por que as pessoas boas estão morrendo também? Quem tem que ficar aqui, tem que ficar batalhando ainda. E não há o bom e o ruim. Não vai só os bons e não vai só os ruins. A espiritualidade precisa de auxílio e os doentes precisam de médicos e de hospitais. Há muito tempo que a gente está sendo avisado da transição, da dor coletiva. Há muito tempo que estão nos avisando que esse planeta ia passar por esse processo de transição. Então é hora de nós termos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda e aproveitarmos este momento de dor para arregaçar as mangas e trabalhar em prol de nós e dos outros. Trabalhar em prol de companheiros que ao nosso lado não estão suportando a dor. Trabalhar nem que seja à distância com a oração, com a mente, se não temos a intimidade e nem podemos chegar próximo daqueles que perderam mãe, pai, irmão, de pais que perderam todos os filhos e que estão enlouquecendo. E nós sabemos que estamos todos mergulhados na energia do Pai e que a nossa vibração, o nosso movimento de fé é capaz de chegar até o outro, crescer essa egrégora para que ela possa ir atendendo a cada um. A espiritualidade precisa da nossa energia, da nossa fé, das nossas preces, para manipular as energias naturais, as energias físicas e levar até os nossos irmãos que passam por essa grande dor. Nós somos luzes. Nós podemos muito. Quem nos disse isso foi Cristo. Então não dá para nós nos recolhermos e somente ficarmos nas séries, nos filmes, na diversão ali familiar. Nós temos que, aonde estivermos, sermos ferramentas divinas. E entender que a dor vai chegar em mim, em você, em todos nós. E isso não é punição,
é oportunidade de evolução. Esses dias eu, ouvindo o Haroldo, escutei dele uma história que me fascinou. O filho dele, de 7 anos, precisava tomar uma medicação. E então, ele vai levar o filho para o hospital e diz: filho, você precisa tomar essa medicação lá no hospital. E eles vão colocar a agulha no seu braço para aplicar a medicação. E o menino, que tem pavor de agulha, começa a gritar, pai, eu não quero, não me leve, chorando e chorando dentro do carro. O Haroldo dirigindo e tentando acalmá-lo. Aí ele conta que chega no hospital, que era um hospital grande, e o menino aos berros, aos gritos, gritando. E ele tentando acalmar, diz ele que o hospital inteiro já sabia que tinha alguém ali em pânico. E ele chega na enfermagem e o menino esperneia, mexe, já viram a criança que agita e que ninguém consegue segurar? Por fim a enfermeira disse: olha, senhor, o senhor vai ter que segurar o seu filho. Ele falou: você me dá 5 minutos? E o menino gritando, olha para ele e falou: pai, me salva. E ele novamente pediu para a enfermeira: você me dá 5 minutos a sós com ele? A enfermeira: pois não. Ele vai para um canto. O menino enxuga um pouco as lágrimas e falou: vamos embora, o senhor me salva? Ele falou: meu filho, eu te amo mais do que tudo. E eu quero você vivo. Eu quero você bem. E entre ir embora e não deixar que te apliquem a medicação é não te amar. E por amar você demais, eu deixo não só que te aplique 1, mas 2 ou 3 se necessário for. A dor é grande, eu sei, o seu pavor é grande, mas a sua vida é preciosa. Portanto, eu vou te segurar quantas vezes precisar. Mas você precisa tomar. Você vai sofrer, dói. Para você que tem pavor, dói mais ainda. Mas eu te quero bem. Então o filho, em prantos ainda, diz: o senhor segura a minha mão forte? O pai falou: seguro. E lá foram eles. A enfermeira veio, Haroldo segurando o filho, segura a mão dele bem forte, olha nos olhos e diz: eu te amo e por isso eu preciso que você passe por essa dor. E assim é Deus. Ele está sempre ao nosso lado. A energia divina está conosco. Porém, não retira nenhum obstáculo, nenhuma dor do nosso caminho. Porque nós temos que passar por esse obstáculo para chegarmos aonde o nosso espírito anseia. Para chegarmos aonde está o nosso fatalismo, que é a luz único, que é a evolução. Portanto, é hora de pararmos de engrandecer a dor. É hora de pararmos de amar o sofrimento. Porque quantas vezes contamos e repetimos os traumas, as dificuldades do caminho. Ai, as tristezas, como é difícil. E aí contamos e recontamos. Somos sempre vítimas. Se alguém nos diz: nossa, mas minha vida está tão corrida, eu estou com tanto problema, a pessoa fala: nossa, eu também. E aí começa a relatar: olha, você não sabe como eu tenho problema renal, né? Então vamos lá, que eu estou com dor nos rins, como tá difícil para mim. Eu vou falar: não, meu fígado dói a todo instante. E inconscientemente, um e outro vão relatando as suas dores. E o que nós temos que fazer, irmãos, é buscar diante da nossa dor, das nossas doenças, das nossas dificuldades, o remédio. Mas não adianta só passar remédio, é necessário que a gente retire de nós
Semelhante assim. A gente machuca o pé, pisa num espinho, dói demais. E aí você vai para casa, o espinho tá ali e você passa remédio? Você tira o espinho primeiro para depois tratar. Então é hora da gente crescer. É hora da nossa maturidade espiritual. A gente tirar o espinho. Está num processo de dor, de doença, como todos nós temos? Converse com ela. O que eu preciso? O que está acontecendo? Eu tenho uma tendência à pedra nos rins e uma infecção. O meu órgão mais doentinho é os rins. Lesados por mim, com certeza. E aí, de vez em quando, eu pergunto, por que eu tenho que carregar essas pedras? O que está acontecendo? Quais são os espinhos que eu tenho pisado? E a gente começar esse processo de meditação, de conversa interior. Começar a lembrar o que os Espíritos nos ensinaram. Qual o meio mais eficaz e prático para que a gente possa vencer as nossas dificuldades? O autodescobrimento. É nós lembrarmos de Santo Agostinho quando nos disse que todos os dias à noite, ao dormir, pense o que eu fiz hoje que Cristo não faria. A lista será enorme. Mas pouco a pouco nós vamos vencendo e tirando primeiro os pequenos espinhos com paciência, com amor, com perdão. A partir do momento em que eu começo a me conhecer. Por que eu reajo diante de uma notícia? Eu tenho alguém na família que briga com a televisão, ofende o governante como se ele estivesse ali. Tem misericórdia. Entender os processos de cada um e não deixar que a sua fala envenene ou coloque pequenos espinhos próximo a você, que no movimento brusco podem te ferir. Procure mais calma, mais paciência, um pouco mais de tranquilidade no falar, um pouco mais de amor, porque somente o amor vai fazer nós entendermos o outro, entendermos o processo de quem ainda tira a vida de alguém e dizer, Senhor, eu com certeza já passei por esse momento, venci, obrigado, eu preciso vencer mais, a cada dia se vencer. E o outro que está parado no caminho, só orar e ter misericórdia. E se alguém te ferir, se alguém te machucar, entender e buscar perdoar, porque não é fácil, não é fácil. Tem uma historinha que eu gosto muito de uma menininha. Essa história foi um marco para mim quando a recebi. Uma menininha, ela ganhou da mãe um joguinho de chá muito lindo, azul, rosa, cheio de rosinhas, cheio de borboleta. Parecia que estava num jardim para tomar o seu chá com amigas. Ela então diz assim, mamãe, eu posso ir chamar a Mônica, minha amiguinha? A mãe falou assim, filha, nós vamos sair daqui a pouco. Não, só um pouquinho, mamãe, por favor. Eu preciso brincar um pouquinho com ela. A mãe então brinca no corredor, não desce. E ela chama a melhor amiguinha que morava no mesmo andar, sentam no corredor e começa a brincar. Nisso a mãe dela já pronta, vamos filha. Ai, peraí, eu vou recolher. E a Mônica, deixa eu brincando. A mãe falou, deixa minha filha. Vai ser só um instantinho que nós vamos ali só para fazer uma medida e já voltamos. E elas vão e a criança fica ali brincando. E a menina fala, ai mamãe, eu não queria ter deixado, eu estava com ciúme. Filha, deixe a sua melhor amiga brincando. Logo você vai ter muito tempo e esse brinquedo é seu para sempre. E quando ela retorna, ela não vê a amiguinha no corredor. Vê somente os brinquedos todos quebrados. Que sofrimento, que raiva, que dor no coração. E ela fala, mamãe, eu vou lá agora e vou brigar com ela e vou dizer que ela não é minha amiga mais. A mãe dela falou
assim, vem cá, filha, antes de você ir, vem cá. A menina fala, não, deixa eu ir, eu tô muito brava com ela. A mãe, vem cá, minha filha, deixa eu te relembrar uma história. Aí a menina, tá bom, mamãe. Você lembra quando nós estávamos indo para uma festa e você estava com um vestido azul lindo de seda que a sua avó tinha te dado? Lembro, foi na festa da nossa tia. Então, estávamos saindo às 3. Quando fomos atravessar a rua, um carro passou e jogou lama no seu vestido. Lembra? E você chorou muito. E nós voltamos e você falava, lava, vovó, lava para eu ir com ele. Até lá já vai estar seco. A avó falou, não, minha filha, nós vamos deixar na lama secar. Tirou o seu vestido, pendurou e você foi com outro vestido. Quando chegamos, fomos dormir e no outro dia sua avó pegou o vestido e te mostrou. E disse, se eu tivesse lavado esse vestido ontem, a lama tinha se espalhado por todo o seu vestidinho. Hoje a lama secou. Veja só, minha neta. Tirou a lama seca, ficou pequenas marcas. A lama caiu toda e o vestido ficou perfeito. Lembra disso, filho? Lembro. Pois então eu quero te pedir. Deixa a raiva secar. Não vai lá agora não. Espera um pouco. Assim que tiver mais, se você tiver mais tranquila, a raiva já tiver secado, você vai. Ela foi tomar uma água na cozinha. De repente a campainha toca. Ela foi abrir, era a amiguinha dela. Mônica, olha aqui. Sabe aquele menino mau do 6º andar? Eu estava brincando e ele veio correndo, pediu para brincar, eu disse que não. E ele chutou e quebrou todos os seus brinquedos. Eu corri e pedi para a mamãe para a gente ir lá no Magazine e comprar um igualzinho para você. Olha aqui, querida amiga. E entregou os brinquedos novos. Ela foi embora e a mãe disse, viu como foi importante deixar a raiva secar? Você não perdeu a amiga e você não ficou nervosa com ela, não a agrediu e não criou uma dificuldade. É assim. Nós temos que ter esse cuidado. Ao sofrer uma agressão, uma tristeza, ao ouvir algo que você não aceita, não condiz com seus pensamentos, não reaja de imediato. Deixe a raiva secar. Deixe passar um pouco. Faça uma prece. Se equilibre. E depois vá agir. Porque assim, com certeza, você estará no caminho do equilíbrio, da paz e do amor. Que o Senhor possa nos abençoar para que, tal qual Castro Alves, num poema lindo que chama Marchemos, está no Parnaso Além Túmulo, diz: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. E tem mais e mais e mais versos. Esse poema é belo e fica de lição para casa. Vamos todos buscar o poema Marchemos, de Castro Alves, psicografado pelas mãos de luz de Chico Xavier. E vamos com fé, com a certeza de que Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, marchar, levantar, sair da nossa iniquidade, do nosso orgulho, das nossas dificuldades morais e caminhar para Jesus. E quando sentirmos realmente esse encontro, deixar que a fé floresça e que nós possamos seguir o Cristo, semeando perdão, evangelização, caridade, humildade, amizade e principalmente coragem. Coragem de seguir o Mestre. Não é fácil. Que Ele nos abençoe, nos fortifique e seja sempre para nós a luz a iluminar os nossos dias, a luz a clarear as trevas
do anoitecer da dor, para que libertos dela, para que libertos da dor que revolta, mas com a dor que auxilia, com a dor educação, com a dor evangelização, com a dor transformação, possamos lembrar do Cristo quando ele diz: no mundo sofrereis aflições, mas tenham fé, eu venci o mundo. E nós também podemos vencer o nosso mundo interior, para termos a tranquilidade no retorno à pátria, termos tentado de tudo neste campo difícil da batalha, que é essa batalha conosco mesmo, numa encarnação onde temos a oportunidade de expiar e de, por fim, estarmos em paz com débitos passados. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Irmãos queridos, vamos nos preparar para a prece final, nos colocando nesse momento, de olhos fechados, mentalizando nosso Senhor Jesus Cristo à nossa frente, estendendo suas mãos abençoadas, espargindo sobre nós suas energias amorosas e curadoras. Vamos sentir essas energias caindo sobre nossos corpos, fazendo em nós uma limpeza física e espiritual. Sabendo também que nossos irmãos passistas e trabalhadores espirituais dessa casa bendita estão, juntos com Jesus, nos amparando nesse momento, com o passe espiritual à distância e fluidificando as nossas águas. Deus, nosso Pai, nosso Criador, nesse momento em que finalizamos nosso culto de aprendizado, de amor, pedimos a vossa proteção, o vosso auxílio, para que possamos receber as energias santificadoras que nos trarão a cura para nossos problemas físicos e espirituais. Pois teu Filho Jesus já nos orientou para que pedíssemos, pois assim seríamos agraciados com a tua bênção. E nesse momento pedimos as bênçãos desse Pai amoroso, que nos quer o bem, nos quer sempre no caminho da paz, do amor, evoluindo sempre nossos espíritos rumo à nossa iluminação espiritual. Obrigado, Deus, por nos atender nesse momento. E também quando não somos atendidos, sabendo que tudo que provém de vós é em nosso próprio benefício. Abençoa-nos sempre, Senhor da vida. Fortalece-nos em nossas fraquezas, para que, fortalecidos, busquemos amparar àqueles que nos buscam, como hoje buscamos nossos irmãos espirituais mais evoluídos do que nós. Que assim seja.